Fala pessoal, você sabia que o lançamento oblíquo é uma composição de dois movimentos que acontecem simultaneamente? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, na revisão de hoje a gente vai falar sobre o lançamento oblíquo. É claro que para você ter um entendimento melhor dessa aula, eu vou precisar que você assista ao vídeo passado que foi sobre lançamento vertical. É claro que para quem não assistiu, basta clicar no card bem aqui, ó. Então presta atenção. Eu vou pegar um objeto e eu vou lançar esse objeto obliquamente, de tal modo que a sua velocidade de lançamento forma um certo ângulo com a horizontal. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ. Pessoal, a velocidade ela é uma grandeza vetorial. E uma das principais características de uma grandeza vetorial é que ela pode ser decomposta. Ou seja, eu posso pegar essa velocidade de lançamento e eu posso decompor essa velocidade na direção vertical e na direção horizontal. Assim, ó, eu vou pegar essa velocidade V0, pode perceber que ela admite uma componente na direção horizontal. Essa componente da velocidade inicial na direção horizontal, eu vou chamar de V0x. Quem é V0x? É a projeção da velocidade inicial no eixo do x, na direção horizontal. Da mesma maneira, essa velocidade, ela também admite uma componente na direção vertical. Essa componente na direção vertical é o que eu vou chamar de V0y. Quem é V0y? É a projeção, é a componente da velocidade inicial na direção vertical, ou seja, no eixo dos y. E pessoal, da feita que você decompõe uma grandeza vetorial, ela não me interessa mais. Só me interessam as componentes dessa grandeza. Trocando em miúdo, o lançamento oblíquo ele pode ser decomposto em dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Que movimentos são esses? Pessoal, olhe apenas para a direção vertical. Perceba que na vertical nós temos uma aceleração. E se nós temos uma aceleração, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora cuidado. É claro que eu estou supondo aqui, ó, pequenas alturas, de modo a considerar a aceleração da gravidade praticamente constante. Então quer dizer que na vertical nós temos o MR e o V, um movimento retilíneo uniformemente variado. E pessoal, veja bem, enquanto o projétil ele descreve essa parábola aqui, é claro que eu estou desprezando a resistência do ar. Tudo que eu disser a partir de agora, eu estou desprezando a resistência do ar. Veja, enquanto esse projétil ele descreve essa parábola, pessoal, se eu pegasse uma lanterna e ligasse a lanterna bem aqui, e se eu colocasse um anteparo bem aqui, eu iria perceber que enquanto esse projétil ele descreve uma parábola,
a sombra desse projétil projetado no anteparo, que eu coloquei aqui na vertical, iria fazer esse movimento. A sombra sobe, para e depois ela volta. Ou seja, enquanto o projétil ele descreve essa parábola, quando ele chega no ponto mais alto dessa trajetória, é como se a sombra desse objeto ela tivesse sido lançada verticalmente para cima. Pode perceber, todas as características do movimento que a gente viu no vídeo passado. Lançamento vertical, de baixo para cima. Tudo se passa como se a sombra desse projétil, projetado no anteparo, fosse lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial que eu vou chamar de V0Y. Tá certo? Então veja, enquanto a sombra ela descreve essa parábola, enquanto o projétil ele descreve essa parábola, a sombra dele projetado na vertical, ela sobe para depois ela descer. É claro que se ela sobe para depois ela inverter, aquela inverteu o sentido do movimento. E quando um corpo inverte o sentido de seu movimento, a velocidade dele naquele ponto vale zero. Tudo bem, pessoal? Então quer dizer que na vertical nós temos o M, R e o V, né? Onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Pessoal, como não aparece a aceleração na horizontal, então quer dizer que na horizontal nós temos um movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, se eu colocasse uma lanterna bem aqui, e se eu colocasse um anteparo aqui na horizontal, enquanto o projétil ele descreve essa parábola, a sombra dele projetada no anteparo horizontal vai ser o quê? Um movimento retilíneo e uniforme, tá certo? E se nós temos o MRU, se o movimento é retilíneo e uniforme, essa componente da velocidade ela permanece constante durante todo o movimento, tá certo? Então, essa componente aqui, ela é uma componente que durante todo o movimento permanece constante. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Eu vou pegar esse projétil bem aqui, numa posição arbitrária qualquer. Pode perceber que bem aqui o projétil está subindo. Então quer dizer que aqui nós temos uma componente vertical da velocidade. Eu vou chamar essa componente vertical de VY. Eu vou chamar de VY', tá? Que é para não confundir valores. Veja, como na vertical o movimento é retilíneo, uniformemente variado, como a velocidade na vertical ela varia, então essa componente aqui é diferente dessa, porque na vertical o módulo da velocidade ela varia, tá certo? Porém, na horizontal a velocidade ela permanece constante. Então, na horizontal, a velocidade ela vai ser o tempo todo V0x, porque na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme. Tudo bem? Quando essa pedra, quando esse projétil, ele atinge o ponto mais alto da trajetória, aí você pensa assim, opa, se ele atingir o ponto mais alto, a velocidade dele vale zero. Não, nesse caso não. Quando ele atinge o ponto mais alto da trajetória, apenas a componente y ela vale zero. Então aqui nesse ponto, que é o ponto mais alto da trajetória, a componente y ela vale zero. Por quê? Porque bem aqui ela continua tendo uma componente que é o V0x. Não se esquecendo que na horizontal, veja,
na horizontal, um módulo da velocidade, ela permanece constante. Então, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade ela é mínima, porque eu não tenho a componente y. Ela é mínima, mas ela não é igual a zero. O tempo todo, durante o movimento, essa componente ela tem que existir, porque na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Por que eu pedi para você rever o lançamento vertical de baixo para cima? É muito simples, gente, olha. Ao invés de olhar para essa figura, que é uma figura muito complicada, é uma figura que ela é cheia de informações, eu vou olhar apenas para essa figura aqui. Enquanto o projétil ele descreve esse arco de parábola, é como se a sombra dele na vertical fosse lançada verticalmente de baixo para cima. Ou seja, vamos calcular essa altura máxima bem aqui. No vídeo passado, nós vimos que a altura máxima, ela vai ser dada por V0 ao quadrado sobre 2G. Basta você assistir novamente o vídeo. Agora veja, eu estou analisando apenas quem? A vertical. Se eu estou analisando apenas a vertical, então só me interessa essa componente aqui, que é o V0y. Então aqui vai ficar V0y elevado ao quadrado e tudo isso sobre 2G. É dessa maneira que se calcula a altura máxima no lançamento oblíquo. Tudo bem? Agora, pessoal, veja. Perceba que V0x está colado ao ângulo. V0x colado ao ângulo. Colado quer dizer cosseno. Então, se V0x ele está colado ao ângulo, colado quer dizer cosseno. Então, quer dizer que o V0x ele vai ser igual a V0 multiplicado pelo cosseno de θ. É claro que se um deles é cosseno, o outro cara que sobra só pode ser quem? O seno. Então, se V0x é V0 cosseno, o V0y só pode ser o quê? V0 seno de θ. Então, V0y ele vai ser igual a V0 multiplicado pelo seno de θ. Tudo bem? Então, substituindo aqui, daqui você tira aqui a altura máxima, ela vai ser igual V0y. Quem é o V0y? É V0 seno de θ. Pegando esse cara e substituindo aqui, quem é o V0y? Vai ser V0 seno de θ. E tudo isso ao quadrado sobre 2G. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, como é que se chama o tempo gasto para atingir a altura máxima? Se você assistiu o vídeo de lançamento vertical de baixo para cima, o tempo gasto para atingir a altura máxima, que é o tempo de subida, eu chamei de quê? De tempo máximo. E nós vimos, basta rever o vídeo anterior, nós vimos que o tempo de subida, que é o tempo máximo, ele vai ser dado por V0 sobre G, certo? Ou seja, o tempo que o projétil leva para atingir a altura máxima é o mesmo tempo que a sombra dele leva para atingir o ponto mais alto. E a gente viu que esse tempo, no vídeo passado, é o tempo máximo. Então a velocidade que eu uso é o V0y, certo? Da onde você tira que esse tempo máximo ele vai ser igual V0y. V0y vale V0 seno de θ e tudo isso sobre G.
Aquelas observações que nós vimos no vídeo passado de lançamento vertical, eles também valem para cá. Ou seja, o tempo que esse projétil leva para atingir o ponto mais alto, ou seja, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, claro, desde que ele volte para o mesmo plano horizontal da onde esse objeto ele foi lançado, certo? Então, se eu lanço um projétil obliquamente, se ele permanece no ar durante 10 segundos, então nesse caso levou 5 segundos para subir, 5 segundos para descer. Tudo bem? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para fazer suas anotações. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, vejamos agora como é que se determina esse alcance horizontal. Então, a gente aprendeu a calcular a altura máxima e a gente aprendeu a calcular o tempo gasto para se atingir essa altura máxima. A gente vai calcular agora o alcance horizontal. Veja, o alcance, ele está onde? Na horizontal. E a gente viu que na horizontal, a partícula descreve o quê? Um movimento retilíneo e uniforme. Ora, se você se lembra de suas aulas de MRU, a equação horária do movimento retilíneo e uniforme é essa aqui, ó. S que é igual a S0 mais V multiplicado pelo tempo. Como eu estou analisando a direção horizontal, e a direção horizontal é o eixo X, então eu vou trocar esse S por X, eu vou trocar esse S0 por X0. E a velocidade na horizontal, essa velocidade quem é? O V0x, beleza? Então, na horizontal, a velocidade ela vai ser V0x multiplicado pelo tempo. Então é só substituir, veja. Quem é o X? É o espaço final. O espaço final do projétil, quem é? É o que eu quero determinar. O que eu quero determinar é esse alcance horizontal. Então, A vai ser igual. Qual é a posição inicial? A posição inicial vale quanto? 0. Então, a posição inicial, ela vale 0. V0x, o que é que vimos? Como V0x está colado ao ângulo, a palavra colado quer dizer cosseno. Então, se V0x está colado, V0x vai ser V0, cosseno de θ, multiplicado pelo tempo. Ora, esse tempo aqui é o tempo que o objeto ele sai daqui e ele chega no solo. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, esse tempo aqui é o tempo que o objeto ele permanece no ar. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, isso aqui vai ser 2 vezes o tempo máximo, certo? Então aqui você tira aqui o alcance, ele vai ser V0 cosseno de θ vezes 2 vezes, acabamos de deduzir a fórmula do tempo máximo. O tempo máximo vai ser o quê? V0 seno de θ e tudo isso sobre G. Né? Uma expressão grande. Bora ajeitar isso aqui. Daqui você tira aqui o alcance. Ele vai ser igual a V0 vezes V0. V0 ao quadrado. Vezes 2 vezes seno vezes cosseno e tudo isso sobre G. E pessoal, se você se lembra de suas aulas de trigonometria, isso bem aqui, olha, é algo que você provavelmente conhece. Ó, isso aqui, ó, 2 vezes seno θ, cosseno θ, se tem um nome. Qual é o nome? Isso. Esse é o seno do arco duplo. Então, 2 vezes seno θ
vezes cosseno θ é o famoso seno, de 2θ. É o seno do arco duplo, beleza? Então, na hora que você tira aqui o alcance, ele vai ser igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ e tudo isso sobre G. Eu, particularmente, gente, eu não gosto que o cara ele decore as equações. O mais sensato aqui é você se lembrar que um lançamento oblíquo ele é uma composição de dois movimentos. Um movimento que acontece na vertical e um movimento que acontece na horizontal. Na vertical nós temos o MRUV e na horizontal um MRU. Basta você saber as equações, porque esse é o início da cinemática, e você sair aplicando, que você vai chegando nesses resultados aí, tá certo? Não existe necessidade de ficar decorando as equações. Na verdade, eu só fiz a dedução aqui para descargo de consciência. O certo, claro, é você decompor esse movimento e usar as equações devidas. Eu vou me afastar do quadro para você dar um printzinho, para você continuar, para você anotar o que está no quadro. Bom, eu vou fazer agora duas observações pertinentes sobre o lançamento oblíquo. Primeira delas, qual é a condição para que o alcance ele seja máximo? Ou seja, de todos os alcances que um objeto ele pode ter ao ser lançado obliquamente, qual é a condição para que o alcance dele seja o maior possível, para que esse alcance ele seja máximo? Veja, a gente acabou de ver que o alcance ele vai ser dado por V0 ao quadrado multiplicado pelo seno de 2θ e tudo isso sobre G. Então veja, gente, o alcance ele vai depender do seno de 2θ. Então é fácil perceber que o alcance ele é máximo quando o seno de 2θ for máximo. Ou seja, o alcance ele é máximo quando o seno é máximo. Uma das primeiras coisas que você aprende em trigonometria é que o máximo valor que o seno ele pode assumir é 1. O máximo valor de seno é 1. E quando é que o seno de um ângulo é igual a 1? Quando esse ângulo vale 90 graus. Ora, para esse ângulo aqui, que é 2θ, seja 90 graus, então θ tem que valer quanto? 45. Por quê? Porque 2 vezes 45 é 90. Seno de 90 é 1. Como 1 é um máximo valor do seno, essa é a condição que o alcance ele seja máximo. Entendeu? Então quer dizer que o alcance ele é máximo quando o ângulo de tiro ele é 45 graus. Tudo bem, pessoal? Uma outra observação que a gente vai ver é o seguinte, ó. Eu posso pegar um objeto e eu posso lançar esse objeto obliquamente de duas maneiras diferentes, de modo a obter, ó, o mesmo alcance. Eu posso lançar um objeto obliquamente de duas maneiras diferentes, de modo a obter o mesmo alcance. Quando é que isso acontece? Isso vai acontecer quando a soma desses dois ângulos for de 90 graus. Então, quando a soma dos ângulos de tiro é de 90 graus, a gente vai obter exatamente o mesmo alcance. Por exemplo, se esse primeiro ângulo aqui, ó, for de 20 graus, pegou um projétil, lançou obliquamente com um ângulo de 20 graus, a gente vai ter um certo alcance. Agora, eu posso lançar esse objeto obliquamente de uma outra maneira, com um outro ângulo, de modo a obter o mesmo alcance.
Que outro ângulo é esse? 70, porque 70 mais 20 dá 90 graus, tá certo? Então você pode lançar um objeto obliquamente de duas maneiras diferentes, de modo a obter o mesmo alcance, desde que a soma dos ângulos de tiro é 90 graus. Tudo bem, pessoal? Como esse vídeo ele ficou um pouco longo, eu vou deixar os exercícios para um próximo vídeo. Um grande beijo, espero que você tenha gostado.